O primeiro tipo de questão que cai muito no Enem, que com certeza estará na sua prova do Enem de 2023, é o cálculo de razão. Quando nós temos questões para calcular razão, basicamente o que vamos precisar fazer é identificar quais são os dois valores para calcular a razão. Então esse é o único objetivo desse tipo de questão, identificar dois valores que você precisa calcular a razão. Como isso funciona? No caso, por exemplo, desse exercício aqui que caiu no Enem de 2020, você precisava contar a quantidade de poltronas que já haviam sido preenchidas, certo? O número de assentos já vendidos e o total de assentos do ônibus. Então, por exemplo, nesse exercício, você só precisava identificar esses dois valores. Já num outro exercício, como é o caso desse exercício do Enem de 2021, você já tinha uma pegadinha a mais. Então isso também é um ponto que você precisa cuidar muito nessas questões. Elas são questões fáceis, onde você não precisa fazer grandes contas, você só precisa identificar dois valores, mas o grande ponto aqui é que eventualmente eles colocam algumas pegadinhas. Então aqui você precisava contar a quantidade de dados preenchidos, descontar esse valor de 50, uma vez que o total aqui de números a serem vendidos era 50, então você descontava aqueles que já foram vendidos do total e então você conseguia fazer a razão entre esses dois números. Então esse aqui também é um ponto muito importante, você tem que cuidar nesse tipo de questão, embora sejam questões que o TRI considera fácil, são questões que eventualmente vão ter algumas pegadinhas, então muito cuidado, são questões que você tem que garantir na prova, mas você só precisa cuidar com as pegadinhas. Outro ponto importante destacar sobre essas questões, geralmente eles vão deixar em formato de fração, tá? Como você pode observar nesses dois casos, as alternativas estão em formato de fração. O que pode acontecer também é que nós tenhamos um número inteiro ou um número decimal, tá? Então isso também pode acontecer. Fica tranquilo que se acontecer isso é totalmente normal, mas a forma mais comum é em formato de fração. E aqui você também precisa cuidar com a ordem falada, lembrando que a razão é sempre na ordem falada. Aqui, por exemplo, entre o número de assentos já vendidos, então os assentos já vendidos ficam no nosso numerador, e o total de assentos, então o total de assentos fica no denominador. Cuidando com a ordem e lembrando de cuidar com as pegadinhas, você com certeza vai acertar essa questão. O nosso segundo tipo de questão que também cai muito no Enem são as comparações de razões. Certo? Comparação de razão, pelo menos uma questão cai todos os anos. Às vezes cai até mais do que uma. Aqui, por exemplo, a gente tem um caso do Enem de 2020, aqui do Enem de 2021 e aqui do Enem de 2022. Como você pode notar, essas questões, elas geralmente vêm acompanhadas de um quadro, de um gráfico, de uma tabela. Então, isso já facilita você identificar que é uma questão de comparação de razões. Mas, geralmente, nessas questões de comparação de razões, você vai ter que fazer vários cálculos de razões e identificar qual que é a maior, identificar qual que é a menor. Aqui nesse caso a gente precisava dividir os valores desse gráfico pelos valores desse gráfico e identificar aquela que seria mais eficiente, ou seja, aquela que nos traria a maior razão. Aqui nessa questão do Enem de 2022, mesma coisa, dividir estes valores por esses de valores, então ele cria uma rentabilidade maior, ou seja, também a maior razão. Então esse tipo de questão é muito comum também nesse formato. Aqui, já no Enem de 2021, caiu um formato um pouquinho mais complexo, que você também precisava comparar duas razões, só que aqui ele queria saber qual que seria o valor da razão em si, tá? Então isso também pode acontecer, você ter que calcular as razões e identificar qual que vai ser o valor em si. Isso geralmente acontece quando você tem, por exemplo, duas razões para comparar, três razões para comparar. Então, nessas circunstâncias, eles vão pedir o valor em si e não qual que é maior, por exemplo, como é o caso dessa daqui e dessa daqui. Daí aqui nesse caso você pode utilizar aquelas técnicas para economizar tempo, como por exemplo, você não precisa sair fazendo aqui todas as contas, né? Aqui você tem 800 dividido por 4, daí você tem 1000 dividido por 8. Você sabe obviamente que 800 dividido por 4 vai ser maior do que 1000 dividido por 8, porque 1000 dividido por 8 é quase 1 para 1, digamos assim, né? E 800 dividido por 4, 800 dividido por 4 é 200. Então tem muitas contas nessas horas de comparar razões onde você não vai precisar fazer. Para isso basta você identificar elas que você vai conseguir economizar muito tempo, porque se você sair fazendo todas as contas nesse tipo de exercício, isso pode demandar muito tempo.
Então aqui um ponto muito importante de estratégia é você aprender a economizar muito tempo nessas questões. Pessoal, antes da gente continuar, eu já aconselho aqui uma coisa bem interessante para você. Aproveite essas questões que nós estamos mostrando para você aqui, como você sabe que elas caem muito e que com certeza estarão no seu Enem de 2023, resolva todas essas questões ao longo aqui da aula. Aqui no canal, inclusive, você encontra a resolução de todas elas. Isso ajuda você no seu aprendizado e assim você estará ainda mais preparado para a prova do Enem de 2023. Continuando aqui as nossas questões, uma outra questão, um outro tipo de questão que com certeza estará na sua prova são as questões de escalas. Nas questões de escalas, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição onde eu falo todas as formas, explico com exemplos e com resoluções todas as formas, no caso são aproximadamente 4 formas que o Enem cobra as escalas. A escala é um assunto assim que o Enem cobra tanto que no Enem de 2022 caiu inclusive em ciências humanas, na parte de geografia. Então é com certeza um tema que você precisa se preparar porque vai ter questão de escalas na sua prova. Quantas formas de cobrança? A escala ela pode ser cobrada, por exemplo, você precisando calcular 2 valores através da escala, como é o caso dessa questão aqui do Enem de 2022. Todas aqui são Enem de 2022, essa aqui Enem de 2022 PPL. Então você pode precisar, por exemplo, calcular 2 valores. Daí aqui, inclusive, um cuidado sobre pegadinha. Se você observar nessa coluna aqui, temos valores que se repetem e nessa coluna aqui temos valores que não se repetem, ou seja, aqui na coluna da direita nenhum valor se repete. Então aqui você também poderia economizar conta calculando apenas esse valor. Não seria necessário calcular o valor da altura, somente o valor da largura. E isso aqui é bem comum nesse tipo de questão de escala, onde você precisa usar a escala para calcular mais de um valor, certo? Então, um ponto muito importante a você considerar. Além disso, você também pode utilizar a escala, por exemplo, para calcular área. Aqui nesse caso aqui, utilizamos a escala para calcular a área real da varanda, certo? Mas também pode ser necessário utilizar a escala para calcular o volume, ou você ter volume e precisar calcular a escala, o que também é bem comum. Por isso é muito importante que você entenda como utilizar as ferramentas de escala superficial e escala volumétrica, para assim você conseguir agilizar contas. Então anota aí, escala superficial, escala volumétrica, para você conseguir resolver esse tipo de questão aqui, que envolve escala com área e escala com volume de uma maneira mais rápida. E além disso, não bastava você ter que utilizar a escala para calcular outros valores, o exercício também pode pedir, e é muito comum pedir para você identificar qual que é a escala certa. Então, nesse caso, ele te dá os 2 valores e você precisa identificar qual que é a escala que faz aquela relação dos valores. Um ponto também muito importante sobre as questões de escalas é que geralmente cai junto conversão de unidades. Centímetros para metros, milímetros para metros, metros cúbicos para litros, essas coisas. Então, é muito importante que você entenda como fazer conversão de unidades, porque nas questões de escala, com certeza não, mas na maioria dos casos você vai precisar fazer conversão de unidades. Aqui, inclusive, você tem todas as medidas em centímetros e ele quer saber em metro, ou seja, você vai precisar fazer conversão. Aqui você tem todas as medidas centímetros e ele também quer a área em metro quadrado, certo? Aqui você tem medidas em metros e centímetros, ou seja, todas essas questões que eu mostrei aqui para você teve que fazer conversão de unidades. Então, por isso é muito importante que você entenda bem as conversões de unidades, porque com certeza vai ter uma questão de escalas e vai ser necessário utilizar a conversão de unidades. Nosso quarto tipo de questão são as questões de projeção ortogonal. As questões de projeção ortogonal são aquele tipo de questão que parecem fáceis, mas às vezes não são. Por exemplo, essa questão aqui do robozinho do Enem de 2022, ela é uma questão assim que você bate o olho, você acha que é uma questão fácil, mas quando vê, na verdade, ela se torna uma questão um pouco complexa, certo? Aqui, essa outra questão também é do Enem de 2022, essa aqui já é um pouquinho mais fácil do que essa do 163, essa da questão do robozinho, ela foi considerada por muitas pessoas uma das 5 mais difíceis, isso para você ver que nem sempre as questões de projeção ortogonal são tão simples, então é muito bom você ter cuidado. E essa aqui é uma questão do Enem de 2021. Geralmente no Enem cai de 2 a 3 questões envolvendo projeção ortogonal. Então é muito importante que você entenda isso. Como ter uma maior facilidade nas questões de projeção ortogonal? Entender muito bem sobre figuras 3D. Então você precisa pegar e estudar bem
figuras 3D. Se você puder, por exemplo, montar as figuras, pegar objetos, aconselho muito você pegar objetos, paralelepípedos, caixas, esferas, bolas, para você conseguir observar. Porque geralmente quando nós temos questões de projeção ortogonal, ou vai ser uma esfera, ou vai ser um paralelepípedo. Às vezes já caiu, por exemplo, caixas, já caiu aquela questão lá da casinha, essas coisas. Mas geralmente são o quê? São pedaços de esferas, são pedaços, por exemplo, de paralelepípedos. Então, entendendo bem a questão 3D do paralelepípedo, entendendo bem a questão da esfera, você já tem mais facilidade nesse tipo de questão. As pessoas aqui costumam se complicar por não conseguir enxergar bem a parte tridimensional. Então, aqui é muito importante você ter esse bom entendimento da parte tridimensional desse tipo de figura, certo? Mas, de um modo geral, são questões assim que parecem fáceis muitas vezes, mas em alguns momentos, como é o caso, por exemplo, dessa 163, elas se tornam um pouco mais difíceis. Mas não é algo assim para você se preocupar. Basta você ter um entendimento melhor dessas questões das vistas 3D, desse tipo de figura, que você vai ter muito mais facilidade nessas questões. Por fim, mas não menos importante, nosso quinto tipo de questão que com certeza estará na sua prova do Enem de 2023 são as questões de média. Nas questões de média, nós podemos ter tanto média aritmética simples, onde você simplesmente vai precisar calcular uma média aritmética simples, utilizar comparação de média aritmética simples, como por exemplo é o caso aqui dessa questão, nada mais do que a comparação de 5 médias. Então você calcula aqui a média aritmética simples de cada um desses setores e você compara. Daí você pode utilizar aqui as técnicas de economizar contas. Você não precisa necessariamente calcular a média como você está fazendo uma comparação. Basta você calcular a soma dos valores e não precisa dividir aqui no caso por 4, uma vez que todos os valores serão necessários dividir por 4. A gente fala bastante sobre isso nas aulas de resolução, mas basicamente a média, quando você vai comparar, aqui nesse caso você vai somar 4 valores para calcular a média e dividir por 4. Como cada um dos valores você vai ter que dividir por 4, você não precisa fazer a divisão por 4, seria uma conta desnecessária. Basta você identificar aquela que tem a maior soma, tá? Então isso é um ponto muito interessante para você economizar de contas nas questões de comparação de média. Isso vale tanto para média aritmética simples, como é o caso aqui dessa questão de média aritmética ponderada. Então, além da média aritmética simples, nós também temos a média aritmética ponderada, que também cai muito, como é o caso, por exemplo, dessa questão. Se você observar, ele dá um peso aqui, e esse peso aqui, ele faz parte da média aritmética ponderada. Então nós temos essas duas formas, média aritmética simples, média aritmética ponderada. Aqui temos mais uma questão de média aritmética simples, mas de modo geral nas questões de estatística envolvendo média, nós podemos ter cálculo de média, comparação de média, porcentagem, média aritmética ponderada e além disso a questão pode, por exemplo, dar para você um valor de média e pedir para você identificar um dos valores que faz parte daquele cálculo de média. Por exemplo, assim, você tem 5 valores, você quer calcular a média entre eles. Ao invés do exercício te dar os 5 valores, ele vai te dar 4 valores, por exemplo, vai te dar o valor da média e vai pedir para você calcular o quinto, tá? Isso é bem comum, então é muito interessante você cuidar com esse tipo de questão. Geralmente aquelas questões que envolvem, por exemplo, a altura de time de basquete, a altura de time de vôlei. Esse tipo de questão envolve, então, essa questão de você ter o valor da média e você querer identificar um dos valores. Então, seriam basicamente esses os 5 tipos de questões que estarão na sua prova do Enem de 2023. Mais uma vez, eu recomendo para você resolver todas essas questões para que dessa forma você aprenda ainda mais e você desenvolva bem o conhecimento nesses assuntos, uma vez que, obviamente, eles vão fazer parte da sua prova do Enem de 2023. Na descrição, inclusive, eu vou deixar algumas aulas, alguns vídeos a respeito dessas questões e a respeito desses temas, para assim você aprimorar ainda mais o seu conhecimento, porque são assuntos muito relevantes, então por isso é muito importante que você aprenda ainda mais. Então é isso, pessoal, convido você também a se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, para assim você não perder nenhum conteúdo, ficar atento a tudo que sai aqui no canal todas as semanas. Tem muitos vídeos interessantes para ajudar você a aprender ainda mais e assim aumentar o seu conhecimento para o Enem. Além, obviamente, das notícias sobre os processos seletivos. Então se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like. Além disso, segue a gente lá no Instagram, @ensino-de-potência. Todos os dias tem interações por lá, muito conteúdo bacana. E aproveite também todos os links que estão na descrição para a gente ajudar você. Lá tem os nossos grupos, materiais, muita coisa bacana. Então aproveite o que está na descrição. Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham gostado. Bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima.